just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. A leitura de hoje, Salmo de número 109. Um salmo que traz as imprecações de autoria de Davi contra os seus inimigos. Bora a leitura? Bora lá. Ó Deus do meu louvor, não te cales, diz Davi, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos com mentirosa língua, falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam, eu, porém, oro. Gente, olha, esse verso 4, profundo, né? Ó. Em paga do meu amor, diz Davi, me hostilizam, eu, porém, oro. Nós temos muito a aprender com Davi, né, gente? Versículo 5. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Um ímpio aqui é um juiz sem dó nem piedade, né? E o comentarista diz aqui dos versículos 6 até os versículos 20, há uma teoria de que era isso que era falado contra Davi, tá? Então Davi faz um registro, é uma teoria, né? Daquilo que os seus inimigos falavam contra ele. Presta atenção, os versos 6, tá? Do verso 6 até os versículos 20. Diz assim: suscita contra ele um ímpio e à sua direita esteja um acusador. Quando julgarem, seja condenado e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos e tome outro o seu cargo. Versículo 8, aqui tem uma outra curiosidade. Esse versículo foi citado lá em Atos, no capítulo 1, versículo 20, por Pedro, tá? A respeito, quando ele citou esse versículo, ele estava falando de Judas Iscariotes, o traidor de Jesus, né? Verso 9. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva sua esposa, andem errantes os seus filhos e mendiguem e sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo que tem, lance mão o usuário do fruto do seu trabalho, esbulhem-no os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, na seguinte geração se extingua o seu nome. Na lembrança do Senhor viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado da sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanhe,
Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre e como o cinto com que sempre se cinge. Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma, né? Então, dos versículos 6 até os versículos 20, há uma teoria entre os comentaristas de que eram essas as falas dos inimigos de Davi, né? Quando a maldade do coração do outro fica cheio, né? Então, destila palavras de vingança, né? Palavras de ódio contra aquela pessoa que se está odiando. Versículo 21. Mas olha só, lá no versículo 4, Davi diz assim: em paga do meu amor me hostilizam. Então, todas essas palavras de ódio é a hostilização contra Davi. Em paga do meu amor me hostilizam, eu, porém, oro. E aqui, a partir do versículo 20, né? Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor, aí Davi ora, né? Mas tu, Senhor, Deus, age por mim, por amor do teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam e de magreza vai mirrando a minha carne. Tornei-me para eles objeto de opróbrio, quando me veem, maneiam a cabeça. Socorre, Senhor Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizestes. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam, alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de ignomínia. Ignomínia, gente, é vergonha, né? Cubram-se de vergonha os meus adversários e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre para o livrar dos que lhe julgam a alma. Então, queridos, está diante de nós o Salmo de número 109, né? Esse salmo que termina com esse versículo, porque ele se põe à direita do pobre. Davi está dizendo que Deus se põe à direita do pobre para o livrar dos que lhe julgam a alma. E para nossa inspiração, eu quero te dizer a respeito do Salmo 109, né? Dito já algumas curiosidades a respeito do Salmo no meio da leitura, que o Senhor, Ele conhece todas as injustiças que nós sofremos, mesmo quando ninguém mais acredita em nossa palavra. O Salmo 109, ele nos ensina que nós podemos sim levar nossa dor diretamente a Deus, sem buscar vingança pelas próprias mãos, né? Nossa jornada não deve ser buscar vingança. Deus é o justo juiz, Ele nos defenderá, aqueles que permanecem fiéis, né? A oração sincera do nosso coração vai transformar a nossa aflição num coração que confia no Senhor. Porque, gente, quem espera no Senhor vai descobrir que a justiça de Deus, ela sempre vai prevalecer. A palavra-chave poderia ser vingança, mas eu trouxe justiça.
E justiça é definida no dicionário do Webster, que nós usamos na abordagem educacional por princípio, como sendo justiça o princípio de dar a cada pessoa o que lhe é devido, segundo a verdade e a retidão. Justiça é aquilo que nós damos, né? Justiça é o princípio de dar a cada pessoa o que lhe é devido, segundo a verdade e a retidão. É agir conforme a lei moral de Deus, isso que é justiça. Com imparcialidade, com integridade. Veja bem, a verdadeira justiça procede de um caráter santo que é desenvolvido em nós. Um caráter santo vai desenvolver justiça. O princípio, caráter, semear e colher, né? O caráter piedoso, ele escolhe sempre confiar na justiça de Deus, em vez de retribuir o mal com o mal. E mesmo diante da perseguição, o justo vai manter a integridade, vai perseverar em oração, né? E Deus honra aqueles que permanecem fiéis ao seu caráter, né? É nesse momento. E, gente, sabe quando que essas coisas acontecem? Quando nós somos atingidos, né? Eu sempre falo algumas vezes aqui, quando a gente é atingido pelo mal do coração do outro. O mal, a malignidade do coração do outro, gente. Quando nós somos atingidos em cheio, a primeira coisa que vem, o primeiro pensamento, o primeiro sentimento que nasce no nosso coração é o desejo de nos vingar, o desejo da vingança. Mas quem desenvolve o caráter de Cristo em si, né? Como diz o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, Gálatas 2:20. Quem vive esse caráter, o caráter de Cristo em si, vai pegar todo esse pensamento, todo esse sentimento de vingança, toda essa dor da ofensa, e vai para o lugar certo com tudo isso, na cruz de Cristo, onde o mal para. Vai levar lá, tá? O caráter de Cristo vai nos conduzir lá. Você vai ter aquele momento de dor, você vai sentir aquela raiva, né? Mas nós vamos, o caráter de Cristo vai nos ajudar a não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira, sobre a nossa raiva, de termos sido às vezes injustiçado, quando o mal do coração do outro nos alcançou, nos fizeram mal, falaram mal de nós, nos rejeitaram, nos colocaram de fora, nos deixaram à margem, né? Quando o princípio que Jesus disse é amar uns aos outros como a si mesmo, mas a maldade do coração do outro nos alcançou e nós não fomos amados, fomos odiados. Então o que a gente faz quando tudo isso acontece? Cara, o versículo 4 do Salmo dá a receita bem certinha, né? Em paga do meu amor, diz Davi, eu fui hostilizado, né? Me fizeram mal, eu, porém, não me vingo, eu, porém, não retribuo mal com mal, eu, porém, oro. Pega tudo isso e leva no altar de Cristo. Leva na cruz de Jesus, onde o mal tem que parar. Gente, se eu dissesse para você que isso é fácil, não, isso não é fácil. Isso é uma coisa mais difícil do mundo para ser feita, tá? Então, deixa eu continuar levando você aqui, né? O histórico desse salmo, né? O salmo, ele é atribuído a Davi, o Salmo 109. Ele provável que foi escrito durante o período de intensa perseguição, de falsas acusações contra Davi, né? Foi composto ali por volta, diz os comentaristas, do século 10 a.C.,
Davi, ele viveu bem essa coisa do inimigo, do mal, do coração do outro, né? Davi enfrentava inimigos que respondiam ao seu amor com ódio e calúnia. Davi, ele enfrentou, né, a sua parentela e muitas outras coisas. Este é um dos salmos imprecatórios no qual o salmista entrega seu julgamento ao Senhor, reconhecendo como justo juiz. Ele vai ao tribunal do justo juiz, né, para ter uma defesa contra ele. O que tem a ver conosco? Vamos relacionar. Assim como Davi, tem um outro personagem que também aconteceu a mesma coisa. Jesus também foi falsamente acusado, rejeitado, mas confiou plenamente no Pai, né? Então, o cristão é chamado, nós somos chamados a vencer o mal com o bem, a entregar toda a causa nossa ao Senhor, a irmos, né, no tribunal de justiça de Deus. A justiça de Deus sempre vai superar a injustiça dos homens. Isso que é a grande verdade, que a gente precisa praticar, que não é fácil, né, gente? Vamos raciocinar um pouquinho mais. Olha, quando nós somos injustiçados, né, eu já falei aqui, a nossa tendência, ela é revidar. É do coração humano. Entretanto, a palavra aqui, ela vai nos ensinar, ela nos ensina a entregar a nossa causa ao Senhor. Sabe quem mais deu esse conselho? O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12:19. Paulo diz, olha, não vos vingueis a vós mesmo, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não se vingar a vós mesmo, porque quando você começa uma jornada de vingança, você está fazendo mal para você. Então o Salmo 109 nos lembra que Deus vê, gente, toda mentira, toda perseguição, toda rejeição, toda a nossa dor, Deus vê. E confiar na justiça divina fortalece o nosso caráter, preserva o nosso coração da amargura. E aqui eu quero te dizer uma outra coisa, tá? É importante, tem pessoas que quando é atingido pelo mal do coração do outro, pela malignidade do coração do outro, ela entra na jornada da vingança, tá? Ela até se segura, não faz nada, não faz mal, não paga o mal com o mal, tá? Mas ela para de viver, ela fica paralisada. Ela para de viver o propósito que Deus tem para ela. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, a gente não pode parar de viver o propósito que Deus tem para nós. A gente tem que continuar vivendo o propósito. Quer dizer, tem que continuar vencendo o mal que nos foi feito, tá? Então, para o nosso registro, para a gente fazer um registro conclusivo aqui, Deus, ele continua sendo o justo juiz de toda a terra. E precisamos aprender a entregar a nossa causa ao Senhor, levar na cruz de Cristo onde o mal para e permanecer fiel, continuar andando para frente, pois Deus, no tempo certo, vai defender aqueles que nele confiam. Para a tua reflexão e para a minha, duas perguntinhas básicas, né? Como é que tem sido? Você tem entregado as tuas injustiças ao Senhor? Ou você tem buscado fazer justiça com tuas próprias mãos? Como tem sido? Como é que você tem lidado com essa questão? Tá? Outra coisa, tá? O teu caráter tem revelado confiança na justiça de Deus? Mesmo quando você está sendo perseguido ou mal compreendido? Coisas para a gente pensar, né? Então, chegou a hora de orar. Eu oro daqui, você ora daí, né? Vamos orar? Colocar tudo isso que aprendemos, né, nas mãos do Senhor e interceder por aquelas pessoas que precisam de oração. Pai, no poderoso nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti,
mais esse dia que o Senhor nos preparou, com o coração, Pai, grato, confiando, reconhecendo, Pai, que Tu és o justo juiz, que Tu és misericordioso e a Tua fidelidade, Pai, nos acompanha. Entregamos, Pai, diante do Teu trono cada família. Pedimos que haja amor, haja perdão, haja unidade, haja restauração, Pai, em cada lar, em cada casamento. Fortalece, Senhor Deus, os casamentos, Pai. Renova a aliança entre os cônjuges. Faz com que Cristo seja fundamento de cada relacionamento, Pai. Pai, no poderoso nome de Jesus, nós te pedimos nessa manhã por provisão financeira naqueles lares, Pai, que estão desempregados. Abre portas, Pai, de trabalho, concede, meu Senhor, sabedoria, Pai, para administrar o recurso, Pai, quando está escasso. Supre, Pai, toda e qualquer necessidade daqueles que enfrentam, Pai, a dificuldade do desemprego, que não é fácil. Pai, Tu és o nosso provedor, Tu és Jeová Jireh, Deus da providência, Pai. Tu és Jeová Jireh, Pai. Vem com Teu cuidado, Pai, diário nessas vidas, Pai. Pai, no poderoso nome de Jesus, apresento também diante de Ti aqueles que estão enfrentando causas na justiça, aqueles que têm os seus processos, Pai, travados, que a verdade permaneça, que os juízes sejam conduzidos pela retidão e que cada decisão, Pai, seja marcada pela justiça do Senhor. Dá paz, Pai, aos que aguardam respostas. Fortalece, Pai, a esperança, aquele que está desesperançado, Pai. Ah, Deus querido, leva ele a confiar em Ti, Pai, em nome de Jesus. Pai, no poderoso nome de Jesus, nessa manhã, peço a Ti, consola o que está enlutado. Abraça o coração que está ferido, que está com dor, que perdeu seu ente querido. Transforma, Pai, a tristeza, Pai, em esperança. Derrama Teu conforto, o conforto do Teu Espírito Santo sobre cada família que sente a ausência, Pai, do seu ente querido. Pai, eu coloco a vida das crianças, Pai, da Ana Valentina, do Pedro. Eu coloco a vida do Bernardo, a vida da família do Jonathan, Pai. Ah, Deus. Ah, Senhor, eu oro também pelo governo do nosso país. Concede sabedoria, temor. Concede honestidade, discernimento das autoridades. Pai querido, que elas possam governar buscando o bem comum, o bem do povo, a justiça e a paz para a nossa nação, Pai. Deus, leva o povo brasileiro, Pai, a escolher com sabedoria, com discernimento o próximo líder da nossa nação. Pai, também oro por aquele que está enfermo. Cura os enfermos nessa manhã. Estende a Tua mão sobre aqueles que sofrem no corpo, sofrem na mente, sofrem nas emoções. Pai, eu coloco diante de Ti o Marcos, Pai. Renova as forças dos que estão em tratamento. Fortalece os profissionais da saúde. Manifesta o Teu poder restaurador. Nos dá as estratégias, nos ensina, nos mostra como lidar, Pai, com situações como do Marcos, Pai. Aquela criança que precisa do Senhor. Deus, repreende, Pai, repreende todo espírito maligno, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelo projeto da Rede Almar, eu oro e eu declaro, Pai, que o Senhor é o pastor da Rede Almar, de nada teremos falta. Eu oro, Pai querido, para que os nossos recursos sejam multiplicados, Pai. Abre novas oportunidades, Pai. Permite que esse projeto, Pai, continue sendo instrumento de transformação, de esperança, de proclamação do Teu amor, da Tua graça. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. De maneira bem especial, eu coloco diante de Ti, Pai, todas as crianças, Pai. Protege de toda a violência, de todo abuso, Pai. Deus de poder, que elas possam crescer em sabedoria, em graça, em conhecimento, Pai.
Cerca essas famílias, Pai, que elas sejam, essas crianças sejam amadas, Pai. Pai querido, nos conduz essas crianças, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor coloque anjos guerreiros e ministradores ao redor do projeto, Pai. Do portão para dentro, Pai querido, que as crianças recebam apenas a influência do Teu Espírito Santo. Pai querido, que cada professor seja inspirado pelo Senhor, Pai. Cada professor receba a inspiração do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Repreende, Deus. Repreende, Pai. Deus, repreende todo o espírito maligno, Pai, que atenta à vida das crianças, Pai. Todo espírito de morte, que coloca pensamentos suicidas, que coloca pensamentos de automutilação. Pai, em nome de Jesus, que o momento que elas estejam, Pai, no projeto seja um lugar de segurança, de proteção espiritual. Acampa os Teus anjos guerreiros ministradores, Pai, no nosso projeto, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, no poderoso nome de Jesus, eu coloco diante de Ti no dia de hoje toda a minha parentela, a vida do meu pai, dê saúde, lucidez. Abençoa, Pai querido, meus filhos. Abençoa meus netos e netas, abençoa meus genros e nora, abençoa toda a minha parentela, Pai. Abençoa, Pai, com a Tua presença, abençoa com Teu Espírito Santo, com discernimento, com sabedoria, Pai. Sê Tu a nossa provisão. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te faça prosperar. Até amanhã, se Deus nos permitir.